escute uma coisa, quando Deus coloca o nome de Abraão, quando Deus chama, não é apenas um nome. Quando Ele está falando Abraão, tem um significado. É como se Deus estivesse olhando e falando, lá vai o pai de multidões. Deus está dizendo, até ontem as pessoas olhavam para você, e mesmo tendo as mesmas características, olhavam para você e falavam, olha, até canta, até prega, até pastoreia, mas é apenas um homem grande, não passa disso. Mas vai chegar um tempo, vai chegar o Gênesis 17 da sua vida, onde Deus vai mudar o seu nome, e não vão te conhecer apenas por um nome natural, mas por um propósito sobrenatural que Deus vai realizar na sua vida. Para Deus, o seu chamado e o seu propósito são a mesma coisa. Quando Deus olha para Abraão, Ele não vê um nome, Ele vê um propósito, Ele vê um chamado. Ou seja, Deus não te chama pelo nome, Deus te chama pelo seu chamado. Deus, quando olha para você, não vê apenas uma pessoa, Ele vê os propósitos na sua vida, Ele vê sonhos na sua vida, Ele vê as realizações que Ele vai fazer em você. Mas bora continuar. Qual a necessidade disso? Vamos melhorar. Qual o significado, por exemplo, de Jacó? O nome é dado diante da circunstância do nascimento, aquele que segura o calcanhar. De maneira mais, para continuar, aquele que é trapaceiro, aquele que é suplantador. Qual o significado de Israel? Aí Deus melhora dizendo guerreiro de Deus. Não, você não entendeu, eu estou pregando mal, mas eu vou melhorar. Para o judeu, nome é muito mais do que um título. Se eu perguntasse aqui, quem sabe o significado do próprio nome, poucas pessoas levantariam a mão e saberiam, porque para a gente não importa se você chama João, Pedro, Natan, porque para a gente nome é título, ou seja, pouco interfere em quem eu sou. Para o judeu não, para o judeu nome carrega a sua essência, para o judeu nome carrega o seu caráter, para o judeu o nome significa quem você é o seu currículo, é quem você é. Por que Deus colocou o nome do homem de Adão? Porque a palavra Adão no hebraico é Adam, que significa homem. Então enquanto lá fora o povo está dizendo, é menino, é menina, e vai fazendo bagunça, Deus está falando, rapaz, quando eu te criei para ser homem. Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, Ele está falando na sua essência, no seu currículo, eu te fiz pai de multidões. Ou seja, às vezes Deus vai precisar mudar a sua essência, vai precisar mudar quem você é, vai precisar mudar seu nome, para te fazer combinar com aquilo que Ele tem na sua vida. Às vezes Deus vai precisar mudar você, para te preparar, para te fazer chegar em lugares que Ele te prometeu. Deus não está demorando, Ele está falando, eu vou tratar você, e você vai chegar aonde eu prometi que você um dia iria chegar. Todo mundo está olhando e está dizendo, é Jacó, é trapaceiro, é sem vergonha. Deus está falando, até ontem, a partir de agora é Israel, é guerreiro de Deus, é profeta, é homem cheio do Espírito Santo. Cadê você que glorifica a Deus por essa palavra? Vem comigo para a gente fechar essa parte sobre chamado e eu entro no texto. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abrão. Em Gênesis 17, Deus muda o nome dele. Toca na, e chama o nome dele de Abraão. Mas se você reparar, vocês são um monte de Bíblia, gente. Isaac só nasce em Gênesis 21, que é o filho da promessa. O chamado filho da promessa só nasce em Gênesis 21. Mas por que é que Deus muda o nome de Abrão para pai de multidões em Gênesis 17, antes que a criança tenha nascido? Não era muito mais fácil, vamos pela lógica, a criança nascer, e Deus falar, a partir de agora, a sua realidade me mostra que você é pai de multidões. Mas por que Deus não faz isso? Por que primeiro Deus aparece em Gênesis 17, muda o nome, para depois chegar em Gênesis 21 e entregar o menino? Pega isso daqui, a gente entendeu que quando Deus toca o nome, Deus toca na essência, porque tem coisa que Deus só vai te dar quando Ele primeiro mudar a sua essência. Deus nunca vai entregar Isaac na mão de quem ainda é Abrão. Deus só entrega Isaac na mão de quem é Abraão. Deus está falando, eu vou trocar você, eu vou mudar seu coração, eu vou mudar o seu caráter, mas quando você estiver pronto, a promessa vai se cumprir, o Isaac vai chegar, as coisas vão se realizar. Deus está dizendo, primeiro eu vou mudar você, vou transformar você, vou curar você, vou te converter, vou mudar seu coração, mas quando você estiver pronto, o milagre vai chegar na sua vida, a promessa vai se cumprir, e você vai ver a bênção do Senhor. Quem acredita nessa palavra?
Vamos continuar. Eu disse que a Bíblia é um livro de chamados. Gênesis 5 Deus chama Adão, Gênesis 6 Deus chama Noé, Gênesis 12 Deus chama Abrão, Gênesis 17 vai chamar Abrão de Abraão, mas o chamado continua. Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz que Deus chamou a Noé, a Moisés do meio da sarça. Juízes capítulo 6 Deus chama Gideão. 1 Samuel capítulo 3 Deus chama Samuel. 1 Samuel capítulo 16 tiveram que mandar chamar Davi no meio do pasto, porque Deus tinha chamado ele para ser rei em Israel. Porque com Deus é assim, não importa se na sua rua tem asfalto ou não, se tem água ou não, de quem você é filho, aonde você está, se tem conta no Instagram, se você é conhecido, aonde você está, se está pastoreando ou está cumprindo o propósito. Quando o relógio de Deus bater e Ele resolver te colocar no palácio, nenhuma circunstância vai te impedir de que Deus cumpra na sua vida aquilo que Ele te prometeu. Isaías capítulo 6 Deus chama Isaías. Ezequiel capítulo 1 Deus chama Ezequiel. Mateus capítulo 4 Deus vai chamar Jesus. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus está andando pela praia e Ele vai chamar Pedro, André, Tiago, João. Mateus capítulo 9 Jesus vai chamar Mateus e diz: segue-me. Mateus capítulo 10 nos diz que depois de uma madrugada inteira de oração, Jesus vai chamar os 12 discípulos. Mas em tempos onde as armas de Satanás tem acabado com a humanidade, onde existem muitas vezes mais profetas do diabo do que verdadeiros profetas de Deus, em tempo onde existem mais artistas e armas de Satanás do que homens e mulheres compromissados, o mundo clama e pede por homens e mulheres que foram verdadeiramente chamados por Deus. E olhando para os chamados de Deus em toda a Bíblia, em nenhum outro eu vejo tanta clareza sobre a natureza e a vocação do chamado como o chamado de Jeremias. Olhando para esse texto, nós podemos entender quem é o homem que Deus chama e como Deus chama o homem que Ele escolhe. Para responder essas perguntas, nós precisamos olhar para a chamada de Jeremias, que ele vai nos ensinar. O profeta começa dizendo, Jeremias capítulo 1, versículo 4: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. A primeira coisa que Jeremias começa a nos ensinar é que a condição principal do ministério do profeta, do homem de Deus, do homem que Deus escolhe para usar, daquele que Deus concede um chamado, é justamente essa: ele foi chamado. Não é ele que se ofereceu, veio a ele a palavra do Senhor. Não foi você que foi atrás de Deus, não é você que envia currículo, foi Ele que foi atrás de você e decidiu te usar. Não é você que vai, é Ele que vem até você. Aí tem gente que vem até a gente e pergunta: como é que faz? Como é que faz o quê? Para participar desse negócio aí? Que negócio? De chamado. Pois é, meu filho, você não faz nada, você é chamado. Não tem sentido, não é a gente que se oferece. Se Deus quiser te usar, Ele vai atrás de você. Aí olha a profundidade do que Deus vai continuar dizendo. Jeremias está dizendo: Deus veio atrás de mim, a palavra veio atrás de mim. E o que ela disse, Jeremias? Pega isso daqui como se Deus estivesse falando ao seu coração. Ele vai dizer: assim veio a mim a palavra do Senhor. E o que Ele te disse? Ele me disse assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que você saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Deus estava dizendo: Jeremias, antes que você fosse um feto na barriga da sua mãe, eu já conhecia você. Jeremias, antes que o seu corpo estivesse formado, tivesse ossos, ou seja, estrutura, Deus estava dizendo: eu já conhecia você. Não tinha conta no Instagram, ninguém sabia que você pregava, ninguém sabia que você cantava, ninguém nem te conhecia, mas Deus estava dizendo: enquanto ninguém te conhecia, eu já conhecia você. Deus está dizendo: eu te conheço. Me ajuda a pregar, eu não sou de fazer isso, mas fala para quem está do seu lado: Deus te conhece, Deus te conhece. Aleluia. Pega isso daqui, que isso aqui é lindo e forte demais. Gênesis capítulo 1, Moisés vai começar escrevendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E vamos entender uma coisa, gente. O ser humano, ele necessita de três coisas, de três elementos essenciais. Nós somos matéria, nos movimentamos no espaço e dependemos do tempo. Inclusive o meu está acabando. Então, nós somos matéria, nos movimentamos no espaço, dependemos do tempo. Se eu falasse para você pensar em qualquer coisa no mundo, possivelmente você não conseguiria pensar em algo que estivesse desvinculado desses três elementos. Você vai pensar em alguém,
Você vai pensar na pizza que você vai comer depois do culto. Você vai pensar, pentecostal assim, irmão, gosta de dar glória e comer, falar de comida com a gente mesmo. Então, você vai lembrar de uma viagem, de um tempo no passado, de uma coisa no futuro. Ou seja, você vai pensar em algo que esteja ligado ao tempo, ao espaço e à matéria. Mas bora aqui, Moisés vai começar dizendo: no princípio criou Deus os céus, criação do espaço, a terra, a matéria e todo o resto. Ou seja, ele está acabando de criar esses três elementos: o tempo, o espaço e a matéria. Vamos voltar a esse versículo. Se antes do versículo 1 não existe tempo, espaço e nem matéria, o que é que existe? Apenas Deus, que já existia em toda a eternidade. Aí, pega isso daqui, isso aqui é lindo, isso aqui é para você glorificar de pé. Se você ler toda a Bíblia, em nenhum momento você vai ver que na eternidade Deus estava antes do princípio desenhando as asas dos anjos, que antes do princípio Deus estava preparando o inferno. Mas Paulo vai dizer assim, Efésios capítulo 1, versículo 4: Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Vou melhorar, ele está dizendo assim: antes de criar o céu, Deus já tinha te escolhido. Antes de criar a terra, Deus já tinha te escolhido. Antes de te criar, Deus já te escolheu. Antes de te criar, Deus já te escolheu. Quem pode glorificar a Deus por essa mensagem? Deus te conhece e te escolheu antes de todas as coisas. Isso aqui aqui eu tenho duas mensagens. Isso aqui é comovente, porque nos consola e também nos leva à humildade. Vamos primeiro para a consolação. Tem dia, irmão, que você prega e você erra tanto a mensagem que a vontade é de você correr para o carro e chorar lá dentro sem que ninguém te veja. Às vezes você toca e erra tudo, desafina, canta e erra a letra. Aí você pensa: o que eu estou fazendo aqui? Aí Deus está dizendo assim: antes do seu pior dia, eu já tinha te escolhido. Nem um dia tão ruim que tenha feito Deus mudar de ideia sobre você, nem na sua pior noite, nem no seu pior dia, nem na sua pior mensagem, Deus desistiu de você. Ele te conhece antes de todas as coisas. Mas aqui, agora, para nos fazer a humildade, nos levar à humildade, tem dia que é pelo contrário. A gente dá a paz do Senhor, o povo está dando cambalhota. A gente nem fala nada e Deus está... Você toca, você canta, você prega, você faz alguma coisa e acontece. O Espírito batiza, Jesus salva, Jesus cura. E qual que é a tendência? A gente levantar a cabeça e falar: eu prego demais, eu canto demais. Você viu o que aconteceu? É porque eu preguei no culto. Você viu o que aconteceu enquanto eu cantei? Se eu não estivesse aqui, o povo ia dormir na cadeira, mas como eu cantei, aconteceu o avivamento. Mas escuta uma coisa, Deus está dizendo assim: meu filho, minha filha, mesmo antes do seu maior sucesso, eu já tinha te escolhido. Não é por aquilo que você fez, não é pelo seu sucesso. Nenhum dos seus maiores sucessos pode fazer Deus mudar de ideia acerca de você. Deus está dizendo: antes do seu maior sucesso ou do seu maior fracasso, eu já conhecia você. Eu já conhecia você. Aleluia. Mas ele vai continuar, ele vai dizer assim: eu te conhecia, e antes que saísse da madre eu te santifiquei. O verbo hebraico ali dá a ideia de consagrar. Deus estava dizendo: antes que você tivesse saído do ventre, eu tinha te consagrado para fazer a minha vontade. Escute uma coisa, tem gente que vai morrer e não vai conseguir ser consagrado a diácono. Tem gente que vai morrer e não vai conseguir ser consagrado a presbítero, a evangelista, a pastor, a missionário, a missionária. Mas escuta uma coisa, Deus está olhando nos seus olhos e dizendo: enquanto tem gente que tenta e não consegue, antes que você tivesse saído da barriga, eu já tinha despejado óleo sobre a sua cabeça e te escolhido para ser o seu profeta. Cadê você que é profeta de Deus e foi escolhido por Ele?